Então, Humberto Fabbri, vamos recebê-lo com muito carinho. Obrigado. Muito obrigado. Amigos, bom dia. Nós ficamos realmente muito felizes em estarmos juntos mais uma vez. Emmanuel, o Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e essa frase estava no muro, inclusive grafada no muro na Casa Transitória, nos diz que servir é a honra que nos compete. Então, para todos nós, espíritas ou não espíritas, servir ao bem, seja de que maneira for, sempre será uma honra, não é verdade? Em relação aos livros, só para falar um pouquinho, sem sombra de dúvida, em nossa modesta opinião, livro sempre foi um presente de luz. A boa obra, o bom trabalho sempre será para nós um presente de luz. E hoje você tem uma promoção especial. Se você comprar um livro, se você comprar 2 livros, você paga 2. E se você comprar 3, você paga 3. Olha que maravilha. Não é fantástico? É uma maravilha. Tem 5. Se você comprar 5, você vai pagar os 5. Não é fantástico isso? Muito bem. Mas vale lembrar sempre, né, que se você hoje comprar, quando você desencarnar no nosso lar, você irá entrar. O contrário também é verdadeiro. Muito bem. Nós trouxemos uma palestra hoje para as nossas reflexões. Claro que o assunto ele é por demais profundo. Precisamos, na verdade, se tivermos interesse, estudar em profundidade, porque as obras que são tratadas o assunto de autocura, reforma íntima. Nós vamos dar uma pequena palhinha aqui do assunto que nós fomos incumbidos de trabalhar no Congresso Espírita de 2017, onde nós vamos... Está falhando um pouco, tá? Onde nós vamos falar sobre cirurgias espirituais e a fé. Então, para nossas reflexões, hoje então falamos sobre autocura e reforma íntima. A questão da autocura, a autocura por si só é a maneira natural do corpo encontrar uma forma de cura, dada que existem estudos que dizem que há uma inteligência inata na organização fisiológica que procura se reequilibrar. E a reforma íntima, como nós sabemos, claro que isso é bem a síntese daquilo que falamos sobre autocura, e reforma íntima, como nós sabemos, é a reforma moral, o trabalho que todos nós empreendemos para alterarmos os nossos chamados assim destinos, até porque nós vamos montando ele a cada dia. Muito bem, foi por volta, nós trouxemos essa imagem desse carro, porque ele é um símbolo dos anos 50, de 1950, e foi exatamente por volta de 1950 e meados do século XX, que nós tivemos avanços da ciência que saiu dos aspectos de conhecer apenas corpos e mentes, ou corações e mentes, para trabalhar a questão do coração nos sentimentos e relacionamentos. Mudou-se a figura apenas de que se trabalhava nas questões do coração e da mente como algo puramente, simplesmente material, para cairmos também e analisarmos as questões dos sentimentos e relacionamentos. Mas veja que o próprio Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta de número 919, ou 919, vai fazer a questão, vai questionar o Espírito Verdade da seguinte maneira: qual o meio prático e mais eficaz para uma pessoa melhorar nessa vida? Por incrível que pareça, a resposta é sucinta, objetiva, não poderia ser de outra maneira, dado que espíritos evoluídos dão-nos respostas extremamente rápidas, poucas palavras, muito conteúdo. Ele vai dizer: um sábio da antiguidade já houvera nos ensinado, que é o conhece-te a ti mesmo, que foi Sócrates, o filósofo grego, de 500 anos antes de Cristo, que ao adentrar no templo de Apolo, em Delfos, no pórtico do templo de Apolo, havia a frase: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses, que ele suprime a segunda parte, que ela é autodepreciativa e se utiliza da condição de nos conhecermos. Até porque quem se conhece
gerencia a sua existência. Quanto maior conhecimento, menor determinismo. Quanto maior conhecimento, maior livre-arbítrio, consequentemente, menos sofrimento. É um processo muito simples. Registre isso. Maior conhecimento, ou seja, mais conhecimento de si mesmo, maior gerenciamento da vida, menos determinismo. Não vivemos ao sabor das emoções, não vivemos no automático, que Emmanuel vai dizer em palavras simples também, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que muitos saem do berço e saem do túmulo e vão para o berço sem ter noção alguma do que está ocorrendo. Infelizmente, nós sabemos que é grande o número de criaturas que vivem desta maneira. Vivem num processo automatizado, ao sabor das emoções, das sensações. E claro, há um progresso acontecendo para o espírito, sim, sem violentá-lo, porque Deus não impõe absolutamente nada a quem quer que seja. Então o indivíduo não será violentado. Ele vai fazer um processo, né, automático, gradativo, de evolução, aonde, claro, se a criatura não basta conhecer reencarnação, não basta conhecer comunicabilidade de espíritos e se comunicar com eles. Não basta saber sobre a possibilidade, onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, mas sim utilizar tudo isso na nossa existência. Porque existem doutrinas e religiões que conhecem isso há milênios. E não necessariamente as criaturas, pelo simples fato de conhecerem esses aspectos, mudam em alguma coisa. Divaldo Franco, a quem nós temos assim um carinho especial, no programa, e muita gente já deve ter visto, porque em questão de horas, a entrevista de Divaldo Franco para o Jô Soares já estava à disposição no YouTube. Uma maravilha, né? Hoje em dia, esse processo para os nossos estudos, as nossas reflexões. Ele faz uma colocação de um brilhantismo que toca a todos, que conheçam ou não qualquer aspecto de maior profundidade em relação à espiritualização do ser. Ele disse que ele preferia um ateu que praticasse o bem do que um religioso hipócrita. E é bem essa a realidade, não é verdade? Porque o ateu por si só faz o bem pelo bem, porque ele não espera nada em troca, não espera coisa alguma. Agora, nós que temos maior conhecimento, vamos nos ater ao ensinamento do Cristo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Por quem? Por algum tribunal, por Deus, por o Espírito A, B, C, pelo próprio Cristo? Não, pela própria consciência. E graças a Deus, André Luiz, no livro Sinal Verde, também através da psicografia de Chico, vai nos ensinar, e a grande maioria aqui que fez escolas na federação, estudou Sinal Verde como livro de preparo, né? Acreditamos que a grande maioria se lembre dessa frase. Ele diz: nós contraímos os débitos, né? Nós contraímos dívidas em atacado e vamos pagando em suaves prestações. Não é uma beleza? É fantástico, né? Porque o que são essas suaves prestações? A consciência, ela não se dá de uma vez, porque senão nós não sairíamos de uma clínica psiquiátrica. Ela vai se despertando gradativamente e nós vamos corrigindo as coisas gradativamente. Lembrando ainda que todo o processo de causa e efeito, toda causa que seja no bem, por isso vamos lembrar um outro autor que nós também temos assim um carinho especial, já desencarnado, Hermínio Correia Miranda, que diz que ser bom é ser inteligente. Por quê? Porque cada vez que nós fazemos a bondade, exercitamos o potencial interior em nós mesmos. Aqueles que Jesus disse que nós somos deuses, né? Ou seja, ama-se por exercício, perdoa-se por exercício, somos bons por exercício. Ou seja, todos os aspectos positivos da divindade estão geneticamente em nós, potencialmente, das quais muitas destas potências nós já estamos desenvolvendo, porque estamos num grau evolutivo bastante considerável. E é uma verdade, saímos do primitivismo, estamos em expiação e provas e já adentramos a regeneração. Olha que beleza. Então temos muitas conquistas em nós mesmos e o ponto positivo é valorize-se. Não é verdade?
Porque somos espíritos em aprendizado. Se nós não valorizarmos e estimularmos as nossas qualidades, nós vamos continuar vivendo no campo mental da mesmice, que não é exatamente essa a proposta, então, de só se conhecer Evangelho, de só se conhecer, né, de apenas conhecermos reencarnação, comunicabilidade, etc., 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 mas colocá-la, né, inteligentemente em nosso favor. Não só conhecendo, mas trabalhando com essas possibilidades, para que não tenhamos esse tipo de aspectos que repetimos. Mais conhecimento, obviamente, menos determinismo. Mais conhecimento, maior livre-arbítrio. Maior livre-arbítrio, menos sofrimento. Não é uma beleza? Muito bem. E aí nós fomos buscar numa situação em relação às questões de focarmos esses aspectos da nossa vida. Desse quadrante que colocamos aqui, sobre conhecimento, livre-arbítrio, etc. É necessário que tenhamos prioridades. É já conhecido de todos que quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Na realidade, precisamos definir objetivos. E quem é que não conhece, não é por livro, porque é um clássico, ou até mesmo pelo desenho do Walt Disney, não chegou a assistir Alice no País das Maravilhas. Não é? Tem muita gente que ainda vive no País das Maravilhas, mas só vive. O fato é que Alice chega em determinado momento e encontra o gato. Não sei se ele está muito visível aí. Ele encontra um gato e ela pergunta para o gato: para onde vai este caminho? E o gato responde com uma pergunta: para onde você quer ir? Ela disse: eu não sei, eu estou perdida. E ele responde então: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é verdade? Ou seja, se não se define objetivos, qualquer objetivo serve. Por isso que a existência ela não está pautada e nós ficamos correndo atrás de uma série deles. E colocar foco. O processo de reforma íntima é exatamente isso. É colocar foco. Colocar foco naquilo que de repente nós racionalizamos que estava automatizado. E diz Emmanuel, quando nós racionalizamos, ou seja, tomamos consciência, porque é consciência, tomamos consciência de que determinado nível de resposta automatizada em nós é desagradável para nós mesmos e para o semelhante, naturalmente nós estamos evoluindo. Nós subimos um degrau nessa escada evolutiva. Por quê? Porque ele estava automatizado e nós não tínhamos noção a respeito da resposta que nós estávamos dando ou das atitudes que estávamos tomando. Então, evoluir é assim. E aí, a partir daí, começa o desafio da substituição de hábito. Porque nós não eliminamos hábitos, nós substituímos. Por exemplo, não é caso de espíritas. Quando nós falamos mal da vida alheia, espírita não fala mal da vida alheia, todos nós sabem, porque nós já dissemos inúmeras vezes isto aqui, virou um chavão já. Espírito faz análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, que é muito diferente do que descer a lenha na vida alheia. Muito bem, se nós temos esse hábito de analisar em profundidade a vida dos outros, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma alteração. E não dá para ficar mudo ou muda. Então, há que se começar a trabalhar os aspectos desta situação, procurando em determinados momentos, depois de dar aquela malhada geral, falar um pouco de bem dos outros, não é verdade? Porque não existe, eu tenho um amigo, ele é expositor da casa, inclusive, deve ser conhecido de vocês, que é o Glaucio Cordeiro. É um grande expositor. Não é porque ele foi meu aluno, mas ele é um grande expositor. Pegar o confete e fazer assim, né? Dizem que pretensão, eu era católico, água benta não faz mal para ninguém. Depois que eu me tornei espírita, pretensão e água fluidificada não faz mal para ninguém. Mas Glaucio, certa feita, um indivíduo estava criticando o chefe da seção lá dele, do departamento dele, porque às vezes as pessoas dizem que chefe foi feito para falar mal, né? Aí estava criticando e ele, em determinado momento, parou e perguntou para a pessoa: mas não é possível que essa pessoa não tenha nada de bom? Não é um fato? Não é possível que você, eu, nós não tenhamos nada que seja bom. Todos nós temos. É que nós vemos aspectos, por vezes, que são aqueles que precisam ser trabalhados e que, às vezes, nós não nos acomodamos neles, ou nem vemos. Mas o fato é que todos nós temos
Sempre algo de bom para dar para a vida. E essa é uma realidade. Então, se nós temos, vale a pena nós definirmos objetivos. Porque, afinal de contas, o que é a reforma íntima? Como nós sabemos, conhecimento de nós mesmos. Como é que nós podemos nos conhecer? É simples. Uma das condições é a autoanálise. Analise-se. Preste atenção em você mesmo. Analisemos-nos de uma maneira muito simples, observando-nos. Um aspecto, há aí uma recomendação de Santo Agostinho no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fazia não só uma autoanálise, como um verdadeiro exercício de memória. Quando ele se deitava à noite, ele lembrava de todos os fatos que ele havia participado durante o dia, e ele se perguntava se as atitudes que ele havia tomado, se as pessoas tivessem tomado para com ele, como ele se sentiria. É um processo de autoanálise simples, você nem precisa pagar terapeuta, coisa nenhuma. O travesseiro é o melhor terapeuta que existe. Essa é uma grande realidade. Um outro aspecto é o conhecer-se no convívio com o próximo. Preste atenção na reação do outro. Como é que o outro reage com as minhas atitudes ou as minhas palavras e como eu reajo com as atitudes dele e com as palavras. Essa é sempre um processo de autoobservação. Observar-se em relação ao outro. Não é? Se você tem um veículo e você dirige, observe-se ao volante. Ok? Observe-se ao volante. Preste atenção. Se o indivíduo te fecha, preste atenção nas suas reações. Preste atenção nas suas reações. Se você está no tráfego, se nós estamos no tráfego parado, etc., por causa de congestionamento, e fique sabendo, porque isso são dados dos órgãos que são competentes para o trânsito na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, na hora do pico, a velocidade média hoje é de 17 km por hora. Uma galinha também anda a 17 km por hora. Olha que beleza. Em 1917, bondes puxados por burros andavam a 17 km por hora. E se você tiver elefante solto numa avenida, evidentemente que o elefante vai te ultrapassar, porque ele anda a 40 km por hora. Eu tenho um amigo que ele é taxista, ele diz assim, na Marginal o pessoal já nos assalta a pé, andando do lado do carro, porque é tão lento que o sujeito vai do lado do carro. Então, enfim, por que será que nós estamos numa cidade dessa? Porque a grande maioria não é paulistana, a grande maioria é paulista ou de outros estados, quando não de outros países. Por que será? Porque há uma solicitação do Espírito para exercitar o quê? Paciência. Então, quando você estiver no seu carro, no coletivo, no metrô, etc., vá orando. Ó Senhor, com que bondade extrema para com a minha vida, que me testa a paciência todos os dias. O sujeito te pisa no pé, você diz, ó Senhor, eu ainda suporto, porque Jesus foi crucificado, ainda suporto o pisão no pé, com alegria, com satisfação. Não vai muito fundo que o pessoal te interna. O outro aspecto é o conhecer-se pela dor. Conhecer-se pela dor apagou aqui, ó. Conhecer-se pela dor, não apagou aqui? Apagou. É espiritual esse processo. Aí o conhecer-se pela dor, pessoal, e deve ser evitado. E pode. Pode e deve ser evitado. O que acaba acontecendo procure fazer de tudo para que ela não aconteça. Porque não é necessário, tem gente em pé aqui, não está aberto lá em cima? Não está aberto lá em cima? É para encaminhar essas pessoas que estão em pé. Na realidade, não há... Tem lugar? Tem lugares por aqui, pessoal. Na realidade, nós não precisamos passar pelo processo. Então, se nós nos observarmos, se nós aprendemos a trabalhar conosco mesmo, nós não precisamos acabar passando, e está dando eco aqui, pelo processo. É tudo espiritual. No final, nós somos espíritos. Como é que é? Claro. Ponto, som. Mudou.
é a ciência da paz. É uma maravilha, não é verdade? A gente já sabe disso, decore salteado, né? A mesma coisa de chover no molhado. Né? Espírita que, a respeito da reforma íntima, é o que mais nós ouvimos. Bom, mas não é somente para a cura do corpo físico, mas de evolução moral, ética e espiritual, que por tabela também leva à autocura física. Por quê? Essa precisava da imagem, porque só está ali do lado. No núcleo da célula, existe o RNA que vai até o núcleo da célula, que se chama o RNA-M, o RNA mensageiro. Ou seja, todos os estados. Então imagine uma célula, já que este painel aqui é só para a imaginação. Imagine uma célula onde o RNA vai para os núcleos da célula, levando o quê? Ele leva todos os estados de raiva, desmotivação, inveja, revolta, ou então alegria, aceitação, motivação, amor, paz. Enfim, os estados afetivos que o espírito oscila. Significa dizer o seguinte: quem tem a chave do núcleo da célula? O espírito que abre o núcleo dela para que o RNA mensageiro leve os estados afetivos que o espírito esteja oscilando, ou seja, de alegria ou de ódio ou de paz, seja de que for, ele vai levar. Significa dizer então que por isso não se adoece por vírus ou bactéria, mas sim por ordem do espírito. Tenha ele consciência ou não, nós adoecemos por ordem do espírito, ou seja, é quem abre o núcleo dela para que o RNA leve para dentro da célula exatamente os estados afetivos, como dissemos, que o espírito vai ficar oscilando. Então, se nós queremos ficar muito doentes, pense sempre desequilibradamente, que uma hora você consegue. Se nós queremos que a saúde seja mantida, ou pelo menos minimize as questões do desequilíbrio, que já atingiu a questão, já estão somatizados, pense bem. Pense bem, porque é um trabalho feito em nós mesmos. Na realidade, as pesquisas são intensas sobre os benefícios das orações e do perdão na cura e manutenção da saúde, significando dizer o seguinte: ore muito e perdoe bastante, ou peça perdão. Porque exatamente, são os aspectos aonde nós neutralizamos aquilo que ninguém gosta de passar. Não é verdade? A não ser que tenha um problema de desvio muito grande, e por si só a doença já está implantada na questão psíquica, que vai ser somatizada numa questão muito curta de tempo. E isso vai acontecer. Perdoe, porque quem perdoa sai do passado para o presente. Quem não nos sintamos culpados. Quem sai da culpa, sai do passado para viver o presente. Porque se nós não nos conscientizarmos em viver o presente, a enfermidade por si só já está implementada em nós. E nós não teremos outro futuro, senão aquele que nós construímos entre o que é mantido em nós mesmos. Por isso que, se houve o equívoco, se houve o erro de nossa parte, peçamos perdão. Se a criatura não quiser nos perdoar, é problema dela. E nós oramos por ela, como oramos por nós. Essa é uma realidade. Porque todos nós nos equivocamos. Aliás, não é Jesus dizendo para o apóstolo Pedro: o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está relacionada à falta de conhecimento dele e na utilização incorreta do livre-arbítrio. Na realidade, o que acaba acontecendo é que nós vamos ver, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, essas exigências de perfeição dos espíritas, ou de que você ou nós entramos na religião A ou na organização B, onde procuramos fazer algo de melhor para o semelhante, que sabemos que estamos promovendo por nós mesmos. Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que são reconhecidos os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Mas Kardec não deixa só por isso. No livro Obras Póstumas, ele ainda diz o seguinte: esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais depressa ou o melhor que seja possível. Então veja que
depende de nós. Vamos buscar a cura no lenitivo do comprimido, do tratamento A, B ou C. Mas, na realidade, sempre esteve vinculado conosco mesmo. O próprio Jesus nos ensinou isso em várias oportunidades. E como é que a gente pode fazer isso praticamente? Praticamente é aprender com cada experiência, ter humildade. Porque todos os aspectos, tudo que nos acontece, ou tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece na sociedade familiar, na sociedade do nosso país e na sociedade mundial, está nos trazendo ensinamentos. São experiências que nós podemos, com humildade, utilizarmos delas para a nossa vida. Por quê? É simples. Para mentes inquietas, a solução é aprender a sentir o bater do coração. Busque a sua intuição. Está lá a resposta. Somos criaturas cujo nível de conhecimento e de experiências é enorme. É enorme. Só de como o Homo sapiens, quando surge o Homo sapiens, são 120 mil anos. E o Homo sapiens moderno em torno de 50 mil. Então são experiências, isso sem considerar todo o processo para trás, desde quando estamos ainda grupalmente como o princípio inteligente e o princípio espiritual. Evolução que chegamos a espíritos na beleza que nos encontramos. Aproveitemos, está tudo aqui dentro. Muitas coisas, as respostas não estão fora, estão em nós. Basta que nós perguntemos e tenhamos humildade e paciência de aguardar que a resposta surja. Na realidade, para os corações mais exaltados, por exemplo, o remédio é pensar de forma crítica, buscando sempre o equilíbrio. E não existe, claro, regra ou manual, mas um dia todos os espíritos, sem exceção, vão alcançar um resultado feliz pela lógica da genética divina em nós. Somos filhos e filhas de Deus, de uma maneira simples de colocar, tudo aquilo que a divindade possui como absoluto, nós possuímos como relativo. Mas uma relatividade que no nosso padrão evolutivo, o que nós conhecemos é Jesus, que não pensava para amar. O amor é automatizado nesses espíritos evoluídos. Um dia nós vamos amar como nós respiramos. Nós não pensamos para respirar, não é verdade? Nós vamos amar como nós piscamos os olhos. É automático. Por isso que quando cospem na sua face e esbofeteiam-no, ele pergunta, por que me bates? Pense no contrário, que este indivíduo, com seu magnetismo pessoal, restituía a organização fisiológica das pessoas. Se ele tivesse uma ponta de unha que fosse contrário àquilo que o indivíduo estava fazendo para ele, o indivíduo viraria pó. Não é verdade? Se ele pendurado na cruz tivesse alguma coisa contra aqueles que escarneciam dele, as criaturas desapareceriam naquele momento. Ao contrário, ele faz uma intervenção em favor daqueles que o crucificaram e zombavam da sua situação. Então, nós vamos perguntar, é fácil? Opa! É fácil o auto... Você viu que bastou dar um passe que a coisa já começa... vai entrando nos eixos. Né? Passe é uma maravilha. Aí, é fácil o autoconhecimento e a autocura? É o desafio. Contudo, olha que apareceu. E esse é o desafio. Contudo, para iniciar a caminhada, existe um pensamento de Jesus, que é fantástico para nós utilizarmos na nossa vida. Ele diz o seguinte, não faça para os outros aquilo que você não gostaria de que fizessem. Na hora que nós chegarmos nesse grau, nós não saberemos o que é enfermidade. Porque enfermidade é para espírito ainda em evolução, em aprendizado. Espíritos superiores não têm isso. Jesus, você já ouviu ler alguma coisa sobre Jesus? Que ele estava resfriado, que ele não fazia palestra porque ele estava rouco. Já ouviu alguma coisa? Ele estava indisposto, cansado, etc. Né? A criatura amava, eu sempre gosto de lembrar essa parte, apesar de ser repetitivo, peço vênia. Ele era um espírito tão evoluído, e tinha que se amar tanto,
que ele estava diante de criaturas cuja condição higiênica era nenhuma, não era mínima, era nenhuma. O irmão dele e apóstolo, que era o Tiago, era judeu ortodoxo, e o ortodoxo naquela época não tomava banho nunca. Dá para você imaginar? E o Pedro, que era pescador, além de não tomar banho, mexia com peixe. Você nunca viu Jesus dizer assim: pô, Tiago, Pedrão, tá bravo o negócio aí. Não é verdade? Pô, uma aguinha aí ia fazer um bem, né? O Dom João VI, quando veio para o Brasil, teve eczema na perna, porque eles não tomavam banho, porque era sangue azul. Aí eles não tomavam banho, então ele teve eczema na perna. Imagina o calor no Brasil, né? Nosso verão. Então apareceu uma eczema, e um jesuíta que fazia o papel de sacerdote e médico ao mesmo tempo, sugeriu-lhe a desonra de tomar banho. Aí ele tomou banho, sarou a eczema, ele parou de tomar banho, veio a eczema, e ele teve que voltar à humilhação do banho novamente. Imagina como é que era. Tem que amar muito, não é verdade? Tem que amar muito. Para você, a princípio, no básico, você viver no meio de pessoas que não tinham nenhuma noção de coisa alguma que dizer de higiene. Era mal e porcamente levado para a religião aspectos de natureza higiênica, que o Moisés, um grande sanitarista, além da questão de um grande jurista, ele acaba fazendo exatamente, levando, né, por exemplo, a circuncisão que era feita na Mesopotâmia, que os egípcios adotaram e que os judeus adotaram como regra religiosa, que era cortar a pele da glande, porque o homem mantinha relação sexual com a esposa, mas eles não tomavam banho, então a possibilidade da infecção era muito maior, do contágio era maior. Lavar as mãos, as pessoas faziam tudo com as mãos e comiam, depois colocavam comida. Não comer a carne animal de pata fendida, por quê? Porque como é que você ia guardar a carne do porco? Não tinha geladeira, não tinha absolutamente nada. As pessoas morriam de coisa nenhuma, essa que é a realidade. As pessoas morriam de coisa nenhuma. Não tinha a menor higiene, etc. O sogro do meu irmão mais velho, para você ter uma ideia, morreu de amidalite. Porque não se tinha antibiótico na época, né? Então o indivíduo inflamou as amígdalas, o pus ia para o intestino, do intestino corrente sanguínea, ponto. Um problema de infecção generalizado matou. Veja a maravilha que nós estamos. Em 1950, nós vivíamos, brasileiros, segundo o IBGE, quando começaram os acompanhamentos, no máximo, idade média, 45 anos. Esse que vos fala estaria fazendo essa palestra materializado. Que já estaria desencarnado há 15. Né? Hoje, 77,5 para as mulheres, 75 para os homens, e nós vamos chegar a 100. Existem vários centenários já no Brasil, e nós vamos chegar a 100 lúcidos, etc., maravilhosamente bem, graças a Deus. Implica, então, se a gente for olhar no ensinamento do Cristo, né, que acabamos de ver, não fazer aos outros, implica, então, não apenas numa mudança de atitude, mas de todo o pensamento e reflexão que antecede a atitude. Porque o ponto é, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, é uma questão de tempo e oportunidade para se materializar. Então, é evitar que as atitudes se tornem fixas, porque se isso ocorrer, estamos prontos para classificar pessoas ou acontecimentos em nossos padrões emocionalmente elaborados de pensamento. Não é fato? Nós refletimos no outro aquilo que vai em nosso coração. O outro nos dispara gatilhos que nós projetamos no outro aquilo que nós, na verdade, nós temos, por vezes, de mais oculto inconscientemente. Então, há necessidade de se fazer um trabalho para que nós não incorramos em julgamentos. Não é nem julgar o certo, é em julgamentos, precipitações sobre determinadas atitudes de pessoas que, às vezes, nós sequer conhecemos, que saber, né, a respeito do que passa na vida da criatura. Outra coisa, às vezes nós ouvimos falar, e aí classificamos por ter ouvido falar. E nesse quesito de ouvir falar, o que já se fez, já se cometeu de injustiça sobre uma série de pessoas,
é incontável as pessoas. Então, por isso que nós vemos aí, às vezes, casos de obsessão cujo processo nada mais é de fixação de atitudes negativas. Nós atendemos um dos casos que o indivíduo, ele obsidiava uma senhora que vivia acamada, enferma, e ele, sabe onde ele ficava? Embaixo da cama. Aí, quando ele deu passividade pelo médium, conversando com o evangelizador ou doutrinador, como preferirem, ele disse, ela é a minha prisioneira. E eu vou matá-la, né? Eu vou tirar-lhe a vida gradativamente. E aí a pergunta do evangelizador experiente disse, e você fica onde para fazer isso? Ele disse, eu não saio debaixo da cama. Ele disse, e você é prisioneiro de quem? No final das contas, ele estava preso embaixo da cama. Não é verdade? Ele era tão prisioneiro como ele queria fazer com que ela ficasse. O indivíduo, a partir daí, começa a prestar atenção em si mesmo, mas não precisa de choque para prestar atenção se nós nos observarmos. Aspectos da necessidade, então, da educação para neutralizar e minimizar tendências. Aquilo que os pais fazem, que é responsabilidade deles, que é responsabilidade nossa em relação aos filhos, principalmente no período da primeira infância, é decisivo para amenizar tendências, suprimi-las e estimular qualidades para que essa criatura que está chegando, que a grande maioria de nós, ou não somos, ou não temos filhos do tipo Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, João Paulo II, Mahatma Gandhi e por aí vai. Não é verdade? Geralmente a gente tem mesmo a galera que é semelhante. Porque semelhante atrai semelhante. Não está dando para atrair assim Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Papa Francisco. A gente está ainda papando aquilo que merece. Não é verdade? Então, esse é o aspecto. A educação é fundamental. Nisso o Evangelho funciona em qualquer idade. Não espere para chegar à madureza para se interessar por você mesmo. Não esperemos. Quando eu tiver... Porque o tempo é algo... Né? Quando você piscou, estava com 18. Quando você piscou, 38. Eu vivo sendo enganado. Quando eu cheguei aos 40, a vida começava aos 40. Cheguei aos 50, a vida começava aos 50. Cheguei aos 60, a vida começa aos 60. Que miséria de vida que não começa nunca. Eles sempre vão adiando 10 anos. Não é verdade? Não espere para chegar, não é, começar num processo que traz para nós a oportunidade da evolução em relação a despertarmos sobre nós mesmos. E tudo é exercício. Como dissemos, um exemplo é perdoar. Se você vai por fase, viu, pessoal? Não precisa ser assim ansioso ou ansiosa. Primeira fase, o perdão é pensado, mas não é ainda sentido, é condicional. A segunda fase, com esforço e tempo, podemos alcançar o perdão incondicional ou perdão pensado, sentido e expresso um novo padrão de atitudes. É treinamento puro, e como treino que é, pode ser uma equação matemática que é esta aqui, é T igual a C vezes T que divide por T, que significa o seguinte, o T é treinamento que é igual a conhecimento vezes trabalho dividido pelo tempo. Esse é o ponto. Quando nós estamos diante desta pequena equação, nós estamos trabalhando fortemente para uma mudança. Para mudanças efetivas. Não mudanças efetivas que tirem-nos de uma situação e nos coloque num patamar evolutivo que nós encontramos de espíritos evoluídos. Não é isso. Vai nos tirar da mesmice mental, de repetir, de passar por reencarnações sem perceber o que está acontecendo nelas. Até porque quando nós fazemos terapia regressiva de vida passada, que é terapia, não é para curioso, é para terapia, porque os curiosos sempre são reis, rainhas, duques, duquesas, príncipe e princesa, né? Ou gladiadores famosos, guerreiros famosos. Nunca tem ninguém que lavava roupa, varria chão, etc. Esses são para os curiosos, mas quando falamos de seriedade, de terapia, tratamento, é interessante notar que são raros os casos do indivíduo que lembra da passagem no plano espiritual. Vai direto para outra existência. Mas como?
a média de ficar no plano espiritual, como média, são 50 anos. Tem uns apressadinhos que reencarnam logo de cara, mas a média é mais ou menos, se calcula 50 anos. O que você fez nesses 50 anos lá? Não é fato? Nada mudou? Não fez nada, ficou lá, de braço cruzado, dormindo em paz eternamente. Então veja, a reencarnação é tão poderosa no indivíduo que ele vai imediatamente para outra. Não tem consciência do que está se passando neste ato, que é um tempo considerável. Então, por isso, olha a importância do grupo para estimularmos. Olha a maravilha começar da família. Por isso que o próprio Jesus mostra isso com seus apóstolos. Observação do mestre e, ao mesmo tempo, dos outros. O que acontece numa família? Nós estamos reunidos num grupo para trabalharmos, porque somos todos diamantes brutos, e vamos trabalhar o processo de lapidação. Tem uns que se lapidam mais facilmente, outros precisam de mais atrito para se lapidar, mas é o processo dessa natureza. E Chico disse o seguinte, aqui essa tela está acontecendo de tudo agora, hein? Ela agora deu um negócio, aí, efeitos físicos. Aí o ponto, Chico disse o seguinte, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente reencarna só com 5 ou 6 pessoas na família, que é para exercitar o amor, só nessas 5 ou 6 pessoas. Você não precisa amar a vizinhança inteira logo de largada. Principalmente quando você mora em apartamento, amar o vizinho de cima. Quando às 5 horas da manhã, a vizinha resolve caminhar com um saltinho em cima do seu quarto, na direção da sua cama. É que não vai dar tempo para contar, mas tem uma maneira de resolver isso em paz. Faça o seguinte, não vou contar o episódio, só vou dar o milagre, não vou contar o santo. Faça o seguinte, encontre a sua vizinha que faz isso e dê-lhe de presente um par de sandálias havaianas. Diga que você foi numa feira que eles estavam dando de graça, você ganhou tantos que sobrou, você está dando para a vizinhança toda. Se ela for inteligente, ela entende o recado. Eu fiz isso e deu certo. Porque enquanto eu não fiz isso, o que eu tive que orar, meu amigo, todo dia. Oh, Senhor, faça que essa criatura pense nisso, ouça o próprio barulho. Mas é uma realidade, nós não podemos causar, nós não podemos enfrentar as pessoas, nós temos que trabalhar com as pessoas, trabalhar de forma inteligente. Não adianta para o indivíduo exaltado nós nos exaltarmos também. Não adianta com o familiar nervoso, desequilibrado, nós entramos na sintonia. Olha André Luiz, Narcisa falando com André Luiz, quando André Luiz vai falar com aquela senhora que ficou dezenas de anos presa porque ela era uma escravocrata e os escravos que não a perdoaram mantiveram-na num umbral presa em grades. E ele começa a falar, ela diz barbaridades a respeito dos nossos irmãos africanos, e o André Luiz começa a contestar essa postura, não é? Uma postura conceituosa e absurda. E quanto mais ele contestava, mais ela falava a respeito de que o padre que ela ia endossava a postura dela. E a Narcisa diz o que para ela? André, não se discute com gente enferma. Não se entra na mesma sintonia. É a mesma coisa quando você quer aplicar uma vacina para seu filho, sua filha, seu sobrinho. Não é? Uma criança que esteja sob sua responsabilidade. Não se discute a respeito. Você leve da vacina. Porque se você ficar discutindo no mesmo nível que a criança que não quer tomar, vá procurar um psiquiatra. Não é verdade? Porque a responsabilidade é do adulto. O que Deus faz conosco enquanto nós estamos completamente inconscientes em relação à questão da própria existência em si? Prepara uma programação, não é Deus, são os Espíritos, prepara uma programação e coloca o indivíduo lá. Se precisar, né? Porque se está no processo automático, nem precisa fazer grandes programações, não é verdade? O próprio automatismo em si se encarrega. Deus sabe de tudo, a gente sabe disso, e o próprio automatismo se encarrega de fazer o processo acontecer. Ponto, simples assim. Mas tem o quê? Tem um direcionamento. E esses são os aspectos. O grupo, então,
estou começando a ficar desconfiado que tem alguém do outro lado que está contra mim. Aí, o fato, porque é um tal de acende e apaga aqui que é uma coisa. Aí, o que foi? Ah, é erro técnico. Aí, então, o ponto é, resumo então, mudança das nossas atitudes. E apagou aqui também. Aí, observar e aprender com os outros. É de graça e é menos doloroso aprender com o erro dos outros do que com os nossos. Não é fato? Observe. Eu não preciso fumar pedra de crack se eu sei qual é o dano que ocasiona. Auxilie algum irmão que tenha, ou uma irmã que esteja nessa situação. Que às vezes é gente do nosso lado. Para nós não só aprendermos com a observação, mas exercitarmos a bondade. Um exemplo apenas. Mas dá para aprender com o erro dos outros. Dá para aprender com as experiências dos outros, não só as erradas, mas principalmente as corretas. Para nós exercitarmos em nós mesmos. E para ser feliz, o que eu faço para me curar definitivamente? É aprender e repassar logo. Não retém conhecimento, para não criar bloqueio e estagnação. Aquilo que eu aprendo, passa logo. Passa rápido para se ser feliz e trabalhar essas questões de cura em nós mesmos. Até porque aprender e treinar-se e ter atitudes claras e definidas. Né? Pois os seres humanos pós-modernos, o que os que herdarão o planeta, o homem de qualidade não pode mais ser indefinido e, por conseguinte, nem hipócrita. Por isso que, em relação à questão, Jesus vai dizer há mais de 2000 anos, eles não sabem o que fazem. Hoje, passado mais de 2000 anos, nós sabemos o que estamos fazendo. E se sabemos o que estamos fazendo, vale a pena buscar processos de cura que possam diferenciar as relações de corpo, de enfermidade. Para isso nós trouxemos uma passagem de Maria, é uma pena que não esteja aqui nessa tela, mas a grande maioria já deve conhecer que esse é o retrato de Maria, mãe de Jesus, que em 1984, Emmanuel, que conheceu Maria na reencarnação de Públio Lentulus, e que conheceu Jesus, e você pode pegar lá, nós podemos consultar a obra há 2000 anos, que Jesus faz para Emmanuel, que era o Públio Lentulus, senador romano na Palestina, ele faz um convite a Jesus, para Emmanuel ou para Públio Lentulus, Jesus faz o convite. Você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Por isso o título da obra há 2000 anos. E o Tibério, que era o César da época, ou seja, o imperador romano, ouve a respeito de Jesus em Roma e manda uma carta para Públio Lentulus perguntando sobre Jesus. Essa carta também, a original está no Vaticano e pode ser consultada na internet. Procure como Carta sobre Jesus, que ele descreve Maria e Jesus. E Públio Lentulus vai dizer para Tibério que Maria era uma das donzelas mais lindas da região e que Jesus, e esse é o retrato falado dela, é uma pena que o pessoal que está nessa coluna talvez não esteja conseguindo ver, mas já devem conhecer, porque também no retrato de Maria na internet aparece, já foi capa de livro, etc., e foi o retrato falado Emmanuel via Chico Xavier para o Vicente Dávila em São Paulo em 1984. E ele diz assim, Maria, o Públio Lentulus, era uma das donzelas mais lindas da região e Jesus era muito parecido com ela. Jesus, na terminologia atual, era um gato. Não é verdade? Porque gente feia, mal-humorada, de mal com a vida, fica no umbral. Não um espírito crístico. Né? Jesus devia ser o desenho da criatura bela em todos os sentidos, exalando perfume, porque Maria Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier exalavam perfume no suor. É conhecido os episódios de pessoas que davam mão para o Chico e cheiravam a mão, que tinha perfume natural. Opa! Você viu que agora, né, já compensou. Aí, ou então davam um lenço, depois de horas de psicografia, davam um lenço para ele enxugar a mão e o lenço ficava todo ele com perfume, e as pessoas que tiveram essa oportunidade diziam que guardavam o lenço por uma semana, às vezes ainda tinha aquele odor, às vezes era rosa, jasmim, etc. Quando ele fluidificava a água no Evangelho no Lar, você pegava a água e colocava assim na claridade os fluidos, porque ele era médium de ectoplasmia,
os fluidos eram assim, pequenos círculos, ou pequenas bolinhas douradas que brilhavam, elas iam se diluindo. E a água era impossível tomar do jeito que estava. Tinha que se diluir a água, porque a concentração era tamanho que tomá-la sem diluí-la chegava a uma ardência, para se ter uma ideia, porque a concentração era muito alta. Então se colocava, por exemplo, um pouquinho de água fluidificada e tinha que se colocar 4, 5 vezes mais para diluí-la e ter condição de tomá-la. Então veja, imagina um Jesus, Maria, irmã de Lázaro, aquele que Jesus supostamente ressuscitou, que ele era cataléptico ou estático, ela era apaixonada por Jesus, segundo alguns historiadores. E era óbvio, a mulher era uma criatura feita para casar, cuidar da casa e do marido, ponto. Né? E o Jesus era carpinteiro, tinha uma profissão, era uma criatura de uma família honrada, ele era uma criatura honrada. É evidente que a moça poderia ter interesse por ele, sim ou não? Tremendo bom partido, cara. Né? E ainda bonitão e cheiroso. Você ia querer um bagulho mal cheiroso, sem higiene, né? e ainda feio por cima. Quer dizer, óbvio, mas é interessante notar que nós fomos buscar do livro Maria, de Scholenhast, que é um judeu, que escreveu sobre Maria uma passagem, que nós fizemos algumas adaptações para o nosso encontro de hoje, aonde ele vai tratar de que, certo dia, num vilarejo, um portador de hanseníase, ou mal de Hansen, conhecido vulgarmente como lepra, quando esses indivíduos saíam dos chamados Vales dos Imundos para tentar conseguir alguma alimentação, porque eram miseráveis, né? Estavam na miserabilidade e estavam largados para morrer. Eles tinham que andar com um sino, que eles badalavam, anunciando a presença, e todo mundo corria para dentro das casas, trancava portas e janelas, para não ter nenhum contato com o indivíduo. E um desses, um dia passando por um vilarejo, é surpreendido por uma porta que se abre. E dessa porta sai uma senhora e diz: meu amigo, meu senhor, por gentileza, venha até a minha casa para comer um pouco de pão, tomar um pouco de água fresca, e depois da sua refeição, eu vou lhe substituir as bandagens, que eram trapos imundos sobre as feridas abertas, que precisavam ser substituídos. E o homem se espanta com a atitude, porque era a única. Mas, meio assim, não é? Com muito cuidado e, ao mesmo tempo, espantado pela situação inusitada, ele adentra a casa da senhora e ela lhe serve pão, lhe serve água fresca, e depois da refeição, ela então começa a lhe trocar as bandagens. E ele, ainda mais surpreso diante do quadro, ele diz: senhora, eu só conheci uma pessoa, até hoje na minha vida, que tivesse a possibilidade, ou seja, tão bondosa, com um coração tão bondoso como a senhora. E ela disse: quem é que você conheceu essa pessoa? Agradeceu o fato da menção dele, mas pergunta-lhe: quem é que o senhor conheceu? Quem é essa pessoa? Ele disse: eu conheci Jesus. E ela disse: Jesus é meu filho. Ele disse: eu só podia ser de uma origem, de um coração como o teu, para encontrar alguém assim como eu estou conhecendo agora, nesta oportunidade, a senhora. E ela perguntou-lhe: meu filho, mas ele não te curou? Ele disse: bem que ele tentou, senhora, bem que ele tentou. Mas, quando eu o conheci, ele estava sobre uma elevação, um monte, e ele falava sobre as bem-aventuranças. E ele falava que bem-aventurados eram os aflitos, porque seriam consolados. E, à medida que ele foi falando, aquilo foi entrando em mim de tal maneira, porque eu fui um homem poderoso e muito rico. E de repente, quando a doença me assaltou, eu fui expulso das minhas propriedades pela minha esposa e meus filhos, os meus parentes e amigos. Ninguém me acolheu. De repente eu saí da condição de uma vida poderosa e rica para a miserabilidade total. Eu fui, de fato, jogado nas ruas, mas eu jurei vingança em relação a cada um deles. Eu me vingaria de todos eles. Fosse o tempo, que decorresse o tempo que fosse, eu me vingaria de cada um deles.
E ouvindo Jesus, de repente, quando ele termina os seus ensinos, ele vem na minha direção. E quando ele chegou perto, ele olhando nos meus olhos, ele perguntou: o que você quer que eu faça por você? E eu lhe disse: nada, Senhor. Eu não preciso que o Senhor me faça absolutamente nada. Porque a maior enfermidade que eu tinha comigo no meu coração, o Senhor acabou de curar. Meu amigo, minha amiga, quando você se dirigir a Jesus, em relação às dores que você esteja sentindo no corpo, ou que venha lhe visitar, pergunte se você quer que Ele te cure o corpo, ou que Ele te cure o coração. Muita paz. Muito obrigado.